Isaías 35 começa dizendo que a terra se alegrará disso, o deserto seco se alegrará disto. Disto o quê? Da vinda do povo de Deus para o deserto. Então dá a entender claramente que a igreja é o agente da bênção, que até então aquele deserto que era deserto, tanto descrito em Isaías 41, Isaías 45, Isaías 35, Isaías 43, fala claramente que aquele que era deserto, uma vez que a igreja está nele, o deserto dá lugar a manancial de água, a escassez dá lugar em fartura, a terra seca, a terra abrasadora se torna-se em lagoa, mostrando claramente que a igreja é o agente dessas bênçãos. Aí se entende com clareza o porquê que o Senhor Jesus disse que nós somos o sal da terra. Isto porque Eliseu chegou em uma terra semelhante à descrição dos desertos que nós iremos para lá. E Eliseu, ao chegar ali, ele jogou o sal, e aquele sal, e através do ministério de Eliseu, da vida de Eliseu, aquela terra que era estéril tornou a ser uma terra fértil, aquela água que era amarga tornou-se uma terra doce. Então Jesus é o agente, ou seja, Eliseu ali foi o agente da bênção. Por isso Jesus disse que nós somos a bênção. Mas ainda nós poderíamos entender também o seguinte: todos os estudiosos concordam que José é uma figura de Cristo. Então José, ele prosperou em tudo que ele colocou as mãos, exatamente como Deuteronômio 28 diz que tem que acontecer. Então, a porta que eu quero, a revelação que eu tenho aqui para que nós possamos entender ela, é que ali em Isaías 35, quando o deserto se alegra disto o que? Da vinda do povo de Deus, dos abençoados, dos sacerdotes para aquele local, dos reis dos sacerdotes para aquele lugar, a terra se alegra. E o que é que vai acontecer além da terra que era seca, abrasadora se tornar-se-á em manancial, e haverá fartura até a flor do Líbano ali haverá honra, ali haverá glória, ali haverá riqueza. Mas tem algo que eu quero lhe chamar a atenção, é que em seguida fala que os coxos andam, os cegos ver, os mudos fala. Então, diante dessa declaração, se nota claramente que a cegueira, a surdez, a língua presa, as pernas coxas, era resultante da predação do predador, que no caso é Satanás. Então por que eu sei disso? Porque logo em seguida fala do caminho, que esse caminho, ou neste caminho, não tem predação. A surdez, a cegueira, era esta predação, assim como a sequidão, assim como a escassez, o deserto seco. E maravilhoso entender isso, porque aqui está mostrando claramente que as pessoas que foram conduzidas para o deserto no tempo do fim, muitas pessoas, obviamente, só serão conduzidas à igreja, que Isaías 35 diz, os remidos do Senhor voltarão a Sião, né? Mas antes de voltar a Sião, foi para o deserto. Então, se só vai para o deserto aquelas que são ovelha, aquelas que ouvem o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele me guiará por pastos verdejantes e águas cristalinas, as minhas ovelhas são aquelas que ouvem a minha voz, e quem entra, entrará e sairá. Então, mesmo assim, havia muitos coxos, muitos cegos, muitos paralíticos, muitos que não tinham voz, muita esterilidade. Mas quando chegar no deserto, como você vê na descrição de Oséias capítulo 2 e verso 14, que Deus falará ao coração, que Deus tratará com intimidade, a ponto dele dizer, vocês não me chamarão mais de meu Senhor, mas tratará de meu marido. Então, ali imediatamente, qualquer deficiência será aniquilada, a aniquilada será tirada. Então isso nos assegura que aquilo que aconteceu lá
deveria acontecer ou deverá acontecer na nossa vida. A questão é que antes daquele dia, alguns não tiveram a fé necessária. Aí se dá a entender também o seguinte: o Senhor Jesus, quando ele literalmente esteve fisicamente em nosso mundo, que ele disse para Israel: Israel, se você soubesse quem sou eu, qual é a minha missão, o bem que eu quero fazer para vocês, eu vim para salvar, eu vim para curar, eu vim para libertar. E se vocês quisessem ou permitissem, eu colocaria vocês debaixo das minhas asas, e debaixo das minhas asas vocês estariam seguros, nem uma predação. Mas vocês não quiseram. Ou seja, Jerusalém, eu vim, posso e quero curar todos os surdos que haverá em vocês, eliminar toda a cegueira que há no meio de vocês, toda doença que há no meio de vocês, toda esterilidade que há no meio de vocês. Mas Israel não aceitou na sua literalidade. Individualmente, aqueles que aceitando, o que acontecendo? O milagre, era o surdo que ouvia, era o cego que via, era o paralítico que andava, isso mostrando que era aquilo que ele queria fazer com todo Israel, mas já que todo Israel não quis, individualmente, quem queria, quem aceitava, isso acontecia. Dá para entender aquela mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue, e ao tocar na roupa de Jesus, só na roupa de Jesus, ela foi curada, porque ela tinha fé. Então vamos imaginar, segundo Efésios 1, chegando no verso 2, onde fala que Jesus está acima de todo o principado, ou seja, quem predava, quem trazia miséria, cegueira, surdez e todas as outras mazelas, que lá em Isaías 35 tem como predadores, não tem poder contra o poder de Cristo. Poder que Jesus diz: eis aí eu vos dei poder para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa, toda a força do mal, e nada absolutamente fará dano algum. E ele conclui dizendo, depois que fala que Jesus está acima de todo o principado, de toda a potestade, todos os que se nomeia, conclui dizendo que a igreja é a parte corpórea de Jesus. Não tem como desassociar Jesus da igreja. Tanto é que João disse: como ele é lá, nós seremos aqui neste mundo. O escritor do Hebreu disse: quem santificou, quem foi santificado, se tornaram semelhantes, filho do mesmo Pai, merecedores da mesma bênção. Então, assim entende claramente que, positivamente, se vê que de fato José era uma figura de Jesus, mas apenas uma figura. Mas mesmo assim, José prosperou em tudo que colocou nas mãos, mostrando assim que esse é o papel da igreja, é nosso papel, é só nós desenvolver na fé e entender isso. Nós temos uma arma infalível, maior, mais intensa do que qualquer outra arma do predador. Nós só precisamos partir para cima, declarar isto, entender, deixar que essas verdades não fiquem apenas em nossa memória, em nossa mente, mas que faça parte da nossa natureza, do nosso ser original. Que nós saibamos disso com toda certeza, eliminamos as dúvidas, isso tem que acontecer. Aí aquela expressão de Isaías 35, que fugirá do gemido para sempre quem por esse caminho retornar a Sião, hoje pela fé nós podemos tomar posse. Por que eu sei disso? Porque o Senhor Jesus, quando começou a anunciar o reino de Deus para o discípulo, foi isso que ele disse: quando vocês orarem, vocês orem e peçam. Peço o quê? Que o reino de Deus chegue até vós, a justiça do reino de Deus, a prosperidade do reino de Deus, a cura do reino de Deus, a milagre, todas as coisas que aconteceram saíram da mesma fonte. Então, quando o reino de Deus chega para uma pessoa, ele tem os benefícios do reino pela fé, o que um dia terá na sua literalidade. Creio eu que ele não tinha consciência que Deus tinha dado uma promessa para ele. Igual eu, não tinha. Igual você talvez não tinha. Deus prometeu mudar a vida de quem confia nele.